Os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, uma coroa de espinhos veio deitando, mas ouvia a cada passo escravos a ferir o coração.
ó Deus, pois, Senhor, já te enviamos louvores, Senhor. Cremos que o Senhor recebeu, ó Deus. Mas agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, ouvir o Senhor falar conosco, Senhor, através da Tua vida, Deus. Pai, usa, Senhor, grandemente, como quiser, Senhor, em outras vezes. E hoje não seja diferente. E que, Senhor, a boca dela nessa noite, Senhor, seja a Tua boca falando aos nossos corações, através da Tua palavra, Deus. Seja a Tua filha, enche de graça, sabedoria, Senhor, da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, é assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esta noite eu quero cumprimentar a amada igreja na Santa Casa do Senhor. Glória a Deus. Já querendo fazer aqui os meus agradecimentos. Primeiro a Deus por ter concedido esta oportunidade de estar aqui nesta noite. Glória a Deus. Como vaso escolhido para ministrar esta palavra. Segundo o meu pastor, que eu creio que ele orou e Deus direcionou a cada pregador. E é isso, estamos aqui. E em terceiro, toda a igreja por estar aqui. Glória a Deus. E a nossa congregação, amada congregação, e os demais irmãos e ouvintes que estão aqui nesta noite para ouvir o Senhor falar o teu coração. Quero dizer que não sou uma pregadora, eu sou uma ministradora do Senhor. Eu sou, aleluia, mais uma daquelas que o Senhor olhou com seu olhar de misericórdia e me colocou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Também nesta noite, iremos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. 34. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Podem sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Confesso, querida igreja, que estou um pouco nervosa porque eu sempre costumo dizer, falar de Jesus, glória a Deus, é bom, glória a Deus. Ter compromisso com esta palavra ainda é melhor ainda. E a minha preocupação nesta noite, aleluia, é com que, aleluia, vai sair da minha boca. Mas eu creio que Jesus, ele está aqui e ele já tem uma palavra preparada ao teu coração e ele sabe todos os desígnios nesta noite. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, nesta noite, que no dia seguinte viu João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. A Bíblia diz que houve um homem enviado de Deus
que é o próprio João Batista. Glória a Deus. Pregando, glória a Deus, anunciando, aleluia, no Rio Jordão, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ali, naquela sua trajetória ali, glória a Deus, naquele rio, onde ali se encontravam muitas pessoas que vinham até a ele para receber o batismo das águas. E a Bíblia diz que ali também muitos curiosos, perguntando quem era ele, se ele era Elias, glória a Deus, se ele era o profeta. E a Bíblia diz que João Batista, glória a Deus, parece que eu estou vendo, pregando, aleluia, anunciando, glória a Deus, e dizendo, aleluia, eu não sou o profeta, eu não sou Elias, mas eu sou aquele enviado de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia relata que eram muitos, vinham, uns mandavam perguntar, aleluia, e sempre João Batista tinha a resposta. E a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus estava ali entre eles. Aleluia, para ser batizado por João Batista. Glória a Deus. E João Batista anunciava, continuava anunciando. E a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus chegou até João Batista e Deus falou para João Batista, aleluia, esse aí, glória a Deus, a quem eu derramar do Espírito Santo, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E João Batista, aleluia, recebendo, aleluia, a ordem de Deus, aleluia, João Batista pensava em si, quem sou eu, aleluia, tão pequeno, glória a Deus, que eu não sou digno nem de desatar, aleluia, a correia dos teus pés, aleluia. Mas Deus disse, é você, João Batista. Jesus disse, é você, João Batista, aleluia. E a Bíblia diz que ali Jesus foi batizado por João Batista. E logo, aleluia, a Bíblia diz que desceu sobre ele o Espírito Santo, aleluia. E quando desceu o Espírito Santo, João teve a certeza que aquele que enviou, aleluia, ele naquele deserto para batizar, glória a Deus, e aquele que veio até a ele enviado por Deus, aleluia, recebeu o Espírito Santo. E João Batista não teve dúvida, aleluia, que Deus estava ali com ele no negócio, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, depois de ter sido batizado nas águas, recebido o Espírito Santo, vai para o deserto, aleluia, para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que durante aqueles 40 dias ele jejuou. E Jesus volta para a Galileia. Jesus volta cheio de poder, cheio de virtude, aleluia, porque ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, aleluia. E a Bíblia diz que ali continuou Jesus a sua jornada, glória a Deus, pregando, glória a Deus, dizendo, aleluia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus continuava pregando, curando, ressuscitando mortos, aleluia, glória a Deus. E a sua fama correu, glória a Deus, aleluia. Muitos diziam, ali tem um, aleluia, que batiza,
Ali tem um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, ali tem um, glória a Deus, que ressuscita o morto. Glória a Deus, e ali, aleluia, foi chamando a atenção dos morais, dos curiosos. Aleluia. Glória a Deus. E este Jesus, aleluias, Ele está aqui nesta noite. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou, aleluia, e continua tirando o pecado do mundo, porque Ele veio nesta missão. Em João 3, capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele está aqui nesta noite, aleluia. Ele quer, aleluia, te curar. Ele quer, aleluia, batizar com o Espírito Santo e com fogo. Porque para isto Ele veio. Ele veio. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio. E nesta noite Ele está em mim. E está em você. Aleluia. E Ele está aqui para operar. Assim como Ele operou, aleluia, no passado, Ele continua operando. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz, aleluia, que passando Jesus por cidades, por aldeia, aleluia, e o número, aleluia, glória a Deus, os perseguidores se levantavam contra Jesus. Muitos diziam, quem é este? Aleluia, glória a Deus, quem é este? Que expulsa demônio, quem é este? E muitos não entendiam nada, porque Jesus era o Cordeiro de Deus. E nesta noite, aleluia, o Cordeiro de Deus está aqui, aleluia, glória a Deus, para manifestar a sua glória como Filho único, aleluia, unigênito, aleluia, que Deus amou você, a mim, de uma tal maneira que deu o seu Filho único para morrer e padecer por amor a mim e a ti. E a Bíblia diz, aleluia, por causa, aleluia, que Jesus veio para curar, para ressuscitar, aleluia, se levantou contra Jesus. Os maiorais, aleluia, não estavam satisfeitos com aquelas maravilhas, aleluia, e tentavam de todas as formas, de todas as maneiras, aleluia, prender Jesus, aleluia, porque não aceitavam, porque o reino de Deus estava aumentando de número de salvos, de número de pessoas libertas. E o reino das trevas não estava satisfeito. Aleluia, mas Jesus não desistiu da sua missão. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que continuava a perseguição. Glória a Deus. E para que se cumprisse tudo, aleluia, Jesus, aleluia, precisava. Muitas vezes Ele realizou, aleluia, ceia no meio dos discípulos. Mas essa ceia que Jesus veio, aleluia, para realizar naquela noite, aleluia, era a última ceia. E foi necessário, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ali se levantou um, glória a Deus, aleluia, que, aleluia, estava no meio de Jesus, andava com Jesus, caminhava com Jesus,
disse, aleluia, glória a Deus para os morais. Se vocês quiserem, eu preparo tudo. E se aproxima a ceia, glória a Deus. E a Bíblia diz que era o dia dos pães asmos, glória a Deus. E Jesus, glória a Deus, preparava tudo. E a Bíblia diz que os discípulos atemorizaram, aleluia, mestre, onde vai ser a ceia? Mestre, glória a Deus. E Jesus tranquilo e calmo, porque Jesus sabia, glória a Deus, que tudo que ele estava passando era para se cumprir as escrituras, era para se cumprir o que, aleluia, Deus disse, que vinham, aleluia, glória a Deus, para morrer, glória a Deus, por amor a ti, aleluia, por amor a mim. E esse era Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, aleluia. E houve a última ceia, e a Bíblia diz que naquele momento se prepararam, os discípulos estavam ali, glória a Deus, junto ali, aleluia. E Jesus sabia que o traidor, aleluia, estava ali no meio dele. E Jesus disse, glória a Deus, preparemos a ceia, porque, aleluia, é chegada a minha hora se aproxima, glória a Deus. E a Bíblia diz que o traidor estava ali. Jesus diz, aleluia, nesta noite, um que está aqui no meio de vós há de me trair. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aqueles discípulos, sem entender nada, oh, aleluias, os discípulos, aleluia, ficaram tristes, uns perguntando, dizendo, por acaso sou eu, Senhor, aleluias. E Jesus, aleluia, sabia quem era o traidor. Glória a Deus. Quantas vezes, queridos, nós traímos Jesus, aleluia, glória a Deus, por coisas pequenas, aleluia. Mas Jesus é bom, é maravilhoso, e Ele ama o pecador, e Ele está aqui, como Ele, aleluia, estava ali no meio dos discípulos, realizando a ceia, sabendo que era o traidor. Aleluia. E a Bíblia diz que tudo se cumpriu. E a Bíblia diz que Jesus, glória a Deus, é levado, glória a Deus, para ser, glória a Jesus, ferido, machucado, chicoteado. Glória a Deus, tudo por amor a mim e a ti. Glória a Deus. Em Isaías capítulo 53, versículo 4, a Bíblia diz sim, que Jesus, Ele diz verdadeiramente, a palavra do Senhor, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Glória a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelha, glória a Deus, se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Glória a Deus. E a iniquidade de nós todos caindo ali nas ruas de Jerusalém. Glória a Deus sobre Jesus. E a Bíblia diz que Ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Ele foi ferido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus veneradores, Ele
abriu a sua boca. E este Jesus que nesta noite está aqui, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que passou, aleluia, pelas perseguições, mas ele não desistiu em nenhum momento, porque ele disse que era necessário ele passar por tudo isso, por amor a mim, por amor a você, aleluia. E ele, aleluia, não está mais ali naquela cruz, ele está aqui nesta noite. Glorifica ele porque ele está aqui nesta noite. E ele deu, aleluia, sua vida por amor a mim e por amor a ti, aleluia, naquelas ruas de Jerusalém, aleluia, o seu sangue jorrava por amor a mim e por amor a ti, e nesta noite, aleluia, glorifique a Deus, porque ele está aqui. Para muitos, aleluia, ele ainda está morto. Em certas religiões, por aí, ele ainda está morto. Mas nesta noite, aleluia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele ainda brada e diz: ele está vivo. E ele está em mim, está em você. Glória a Deus, porque ele sofreu, foi humilhado. Glória a Deus, foi para a cruz. A Bíblia diz: durante 3 dias, glória a Deus, quando todos pensavam que tinham, aleluia, derrotado Jesus, o Cordeiro de Deus, quando reis, glória a Deus, aleluia, aqueles reis, aleluia, que se achavam porque tinha riqueza, porque tinha ouro, porque tinha, aleluia, bens, pensava que tinha matado Jesus. Glória a Deus. Jesus, naquela cruz, deu brado de vitória. Jesus, naquela cruz, deu brado de vitória por mim e por ti. Glória a Deus, não só por nós que estamos aqui nesta noite, mas pela tua família, pela minha família, pela humanidade. Jesus morreu, mas ele não está morto. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu não costumo muito interagir a igreja, mas nesta noite o Espírito Santo me incomoda a te perguntar, aleluia, e você perguntar, o irmão que sai do teu lado: Jesus está vivo? Jesus está vivo! Pergunte aí do seu lado, Senhor, que está do seu lado! E você responde: ele está vivo porque ele está em mim. Ele está vivo porque ele está aqui nesta noite. Ele está vivo porque ele brada nesta noite. Ele está vivo porque, aleluia, ele está aqui. Ele não está morto, mas ele ressuscitou. Aleluia. Apresentação das crianças nesta noite. Aleluia. Mostra, glória a Deus, Jesus passando por tudo, mas Jesus ressuscitando naquela cruz. Aleluia. Eu muito me alegrei, aleluia, porque a última referência, aleluia, que eu orei a Deus e Deus me deu, aleluia, se refere à apresentação dessas crianças que com todo amor, aleluia, com toda simplicidade, aleluia, com toda humildade, porque a Bíblia diz que aquele, aleluia, que não se fizer como uma criança, ele não entrará no reino dos céus. Aquele que não se fizer como uma criança,
E essas crianças nesta noite, com toda a inocência, aleluia, elas vieram aqui na frente e apresentaram, aleluia, confirmando a última referência que eu orei. Eu disse: Senhor, aleluia, a primeira vez que eu prego em campanha, Jesus, o que eu vou falar naquela noite, aleluia. E Jesus disse: o povo é meu, aleluia, a igreja é minha, somente abre a boca e eu falarei, porque eu tenho conta com cada um. O meu sangue vertido na cruz do Calvário, aleluia, não foi de graça, foi preço. Sangue. Então há motivo nesta noite, aleluia, de você glorificar o Senhor pela sua vida, aleluia, pois Jesus ter olhado para você, aleluia, e ter dito: esse é meu, aleluia. Glória a Jesus. Pelo Espírito Santo de Deus, nesta noite, aleluia, Deus manda, glória a Jesus, eu dizer para a pessoa nesta noite: não se esconda do chamado de Deus. Não se esconda do chamado de Deus. Não estou fugindo da mensagem, não. Porque Deus diz para a minha igreja que tem pessoas nesta noite, neste meio, que está fugindo do meu chamado, aleluia, que está me trocando, aleluia, por migalha deste mundo. E eu, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não quero perder nenhum para o mundo. Igreja, glorifica a Deus, aleluia, porque Jesus, Ele ainda fala como Ele quer, aleluia, não é como o homem quer. Também nesta noite, você pensou, aleluia, que eu ia descer aqui, profetizar, aleluia, mas Jesus, Ele está falando. Não se esconda do Cordeiro de Deus, porque foi Ele, aleluia, que teve a coragem, aleluia, de ir naquela cruz do Calvário para derramar a sua última gota de sangue, por amor a mim e por amor a ti. O Cordeiro que foi morto e ressuscitou, Ele está vivo. Pergunta a tua irmã: ei, Jesus está vivo dentro de ti? Ei, Jesus está vivo dentro de ti? Jesus está vivo dentro de ti? Jesus está vivo dentro de Jesus não está morto, como muitos estão comemorando hoje. Ele está vivo. E a Bíblia diz, aleluia, que quando o reino das trevas pensava que estava tudo perdido, Jesus dá o brado de vitória na cruz. Jesus dá o brado de vitória na cruz. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A Bíblia diz que aleluia, aquelas mulheres que costumavam sempre estar acompanhando Jesus, aleluia, elas preocupadas, aleluia, e de manhã cedo foram, aleluia, ao sepulcro de Jesus. A Bíblia diz que era sábado. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, e Salomé compraram aromas para
Bíblia diz, aleluia, e tinha dois varões ali, e disse, aqui você procura, glória a Deus, aleluia, e aqueles varões disse, é Jesus de Nazaré que vocês procuram? E eles disseram, glória a Deus, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o Cordeiro Pascual, aleluia, que se deu em sacrifício vivo para mim e para você, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele está aqui nesta noite na minha vida e na tua vida. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, aleluia! Ele sofreu morte de cruz, mas ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo dentro de mim e de você. E nesta noite, ele merece um brado de glória, aleluia! Não a mim, não ao pastor, mas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Glória a Deus, ele ressuscitou. Eu vou contar um testemunho bem rápido, bem rapidez. Aleluia, já tomei tempo demais. E esta era a palavra que, aleluia, eu orei. Aleluia, glória a Deus, o Senhor me deu. Guarde no seu coração, ele ressuscitou. Saia daqui nesta noite dizendo, ele ressuscitou. Saia daqui nesta noite se alegrando. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo falou comigo e ele ressuscitou. E ele está dentro de mim. E ele está vivo porque ele vive. Enquanto o pastor, glória a Deus, vou fazer a oração. Aleluias. Querida igreja, se levante e venha buscar o seu milagre. Quantas pessoas tímidas. Jesus está aqui, quer operar. Aleluia, muitas vezes, não, mas no meu cantinho eu recebo. Mas Jesus quer que você se movimente, que você rompa esta vergonha, esta timidez. Ah, mas eu não estou na mão do médico, mas não tem como o médico dos médicos. E ele está aqui nesta noite. Na campanha passada, o pastor Alonso fez. A primeira noite, toda vez que o pastor Alonso anunciava e dizia, vem aqui, você que quer receber oração, você que quer receber o seu milagre. Irmãos, eu nunca me envergonhei. Eu botei uma causa nas mãos do Senhor, uma causa pessoal minha naquela noite, aleluia. E eu disse, Senhor, eu vou às 7 noites. E quando o pastor dizia, venha na frente, receber oração, às vezes queria vir aquela dúvida e dizer assim, toda noite tu vai, eu digo, mas eu vou. Mas eu vou receber a minha bênção. E para a honra e a glória do nome do Senhor, eu recebi a minha bênção. E nesta na segundo dia já desta campanha, glória a Deus, eu estava enferma, eu estava preocupada, querida igreja. Disse até para minhas amadas, eu estou preocupada, porque vai chegar o dia, aleluia, de eu ministrar a palavra e eu estou doente, eu estou ruim. E na segunda noite, quando o pastor Alonso orou, que o co-pastor botou a mão na minha cabeça, quando eu saí ali fora, aleluia, Deus me orientou e disse, faz isso, faz aquilo, mas tu está curada. 2 bênçãos, uma pessoal, entre eu e Deus, eu recebi.
Glória a Deus. Não sou melhor do que ninguém, não. Só aprendi a adorar este Deus como é para ser adorado. Pois os tímidos não herdarão o reino dos céus. E aqui eu sou grata por esta oportunidade. Muito obrigado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amada igreja, guarda a palavra no coração, cada crente, porque eu chamo cada crente de igreja. Cada um é um tempo de habitação do Espírito Santo. Então você vai começar a ouvir um cântico aqui. Os cantores já estão prontos, vão começar a cantar, e você que quer receber a oração, a unção, a imposição de mãos, você vai se levantar na hora de começar a cantar o louvor e vem até aqui e vai ter unção, vai ter imposição de mãos, intercessão pela sua causa, pelo seu pedido, pela sua necessidade, pelo seu milagre, pela sua cura. Glória a Jesus. Aleluia. Pastor Joel, vem até aqui. Glória a Deus. Hoje só é mais um presbítero aí, vem até aqui. Pastor Deus, glória a Deus, para fazer. Preciso de Jesus para viver.
daremos continuidade da campanha. Nós vamos para a quarta noite da campanha. Teremos mais ministração do povo. Teremos a continuação da mensagem. Nós não temos uma mensagem para cada dia. Nós temos uma mensagem para as 5 noites. Ela começou na quarta-feira, deu sequência ontem e hoje, amanhã continuará e encerrará domingo. Mas a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem. E nós não podemos abrir mão dessa convicção, dessa confiança de que Jesus, Ele tirou o nosso pecado. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E todos nós tínhamos obras do diabo. Jesus fez. Alguém pode até dizer, mas na minha vida nunca teve obra do diabo. Teve. E se não tiver cuidado, volta a ter. Por isso você deve permanecer em Cristo. Jesus te salvou, permanece nele. Se ainda não salvou, busca a salvação. Se o sangue dele te lavou, você está limpo, está branquinho como uma lã mais alta do pecado. E se ainda ele não te lavou, busca, porque o sangue dele ainda continua lavando, ainda continua purificando. E ele está olhando para cada um de vocês, que ele escolheu, que ele trouxe para junto dele, para te usar como instrumento, para te fazer um instrumento em vergonha do diabo. E Jesus não nos usa porque falta algo, não nos usa porque falta algo, não, ele nos usa porque ele quer nos usar para envergonhar o diabo. Porque nos tirou das garras do diabo e agora nos usa para derrotar o diabo. Sim, não é porque tu é bom, não é porque eu sou forte, não é porque. Não. Jesus nos incluiu no ministério dele, é dele, a prerrogativa dele, a autoridade dele, o poder dele, a missão é dele. Ele só conseguiu somente para que o diabo fosse envergonhado, ele usando quem um dia o diabo usou, dominou, escravizou. Ele agora usa alguém para repreender o diabo e até a terra. Só para o diabo ter fé nele. Só para o diabo saber que o poder é dele, o Senhor, e quando ele se apodera de nós, ele está em nós. Então, não tenha vergonha, não se vergonhe, não se cale, e defender a fé que você tem, a verdade que você tem, e nunca você tema interceder por alguém que pede a ajuda de Deus por você. Vem pedir, e ore, não tenha medo. E nunca ache o teu competência no teu coração. Afinal de contas, o Senhor colocou o Espírito dentro de você, a competência do poder dele, não é assim. Vamos orar e interceder em nome de Jesus. Mas não percam, amanhã estejam aqui, Deus vai continuar ministrando. Amanhã o pregador será o Diácono Osmar, levanta da noite, pregador toda da noite será a irmã Camila, nossa congregação aí do São Francisco, e outros, vai estar ministrando louvor. E os corais vão estar louvando, as caravana das congregações que estiverem aqui também vão estar louvando em nome do Senhor Jesus. Amém? Então não percam, esteja amanhã neste mesmo local, neste mesmo santuário, no mesmo horário, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos ficar aqui. Nós quero agradecer aqui a presença do pastor Joel, com a parte da sua família que está aqui, em nome de Jesus. E que Deus venha abençoar esse servo de Deus. E eu digo para vocês, irmãos, quando eu vivia afastado, e Deus já usava esse homem aqui, o pastor Joel, e ele sempre vinha dar apoio à igreja de Macará, a igreja estava com carência de obreiros, de pregadores, e ele vinha dar apoio. Sempre ele vinha uma caravana do lado de Fortaleza também, fazia aqui vigília, evangelismo, orava, trabalho de cura, de libertação. E quando ele estava pregando, eu ficava ouvindo a pregação e eu dizia comigo, Senhor, eu vou voltar, vai me levar de novo, mas eu quero ser usado como teu servo. Eu quero ser um instrumento usado na mesma ousadia do meu irmão Joel. Deus, aquele Jesus. Irmãos, não que eu merecesse, mas Jesus foi bom. E me deu
essa oportunidade de ser usado na obra dele. E aqui estou. Então, dois pastores, né, da família, da igreja, você já levantou. Essa igreja não gira só nós dois como pastores, gira o próprio fundador dela, pastor Osmar. Tem o pastor Alonso, tem o pastor Joel, o pastor Zé Maria e outros pastores mais por aí. Essa igreja tem gerado pastor para atender a necessidade da igreja também da Carapi. E tem gerado pastor para gerar nesse lugar, atender a necessidade de outras regiões, de outras igrejas e de outros lugares. E que estão a serviço do reino de Deus, onde o Senhor separou dentro dessa igreja, essa bem humilde, está lá, a mamãe de todas essas congregações está ainda lá, tudo começou, a Ana de Deus abençoou uma grande bem maravilha. E quando nós vamos lá, pastor Joel, sempre que eu estou naquele altar, é uma opção bem diferente, né? Porque o Senhor me faz relembrar todo o tempo em que eu vivi ali, desde criancinha, crescendo e vendo Deus mover aquele lugar. As mulheres, todos os homens, e eu mesmo esperava, irmão, só ouvia aquele barulho de uma língua que eu não entendia. Eu me sentia bem, mas não entendia nada. Ouça a oração, era no culto, e eu não entendia nada, mas eu me sentia bem com aquele negócio, criança. E era o mover do Senhor, era o Senhor fazendo, mostrando que estava presente. Jesus manifestando a sua presença no meio do seu Santo Espírito. Ali tinha profecia, ali tinha cura divina, ali tinha libertação, teve até ressurreição. Naquela localidade, usando a igreja Bela Vista de Acarape, e ela não deixou ser usada, que isso seja visto. Muitas obras vai continuar fazendo, e isso tudo é resultado da obra de Deus, como operar de Deus, usando essa igreja. Nós queremos avançar, temos deixar que o inimigo ele trague almas que aí, senão ainda nós vamos ver. Nós precisamos dar o brado, o grito de liberdade na vida dessas pessoas. Então, seja instrumento de Deus, aceite com alegria, com honra, aquele que Deus quer que você seja. Uma testemunha dele e um profeta dele para profetizar a libertação e a cura dos cristãos. Nós estamos aqui com o pastor Joel, que ore e abençoe as nossas vidas e conceda também as bênçãos apostólicas. E não esquecendo que amanhã esteja aqui. Nosso grupo vai sair sempre lembrancinha e o cartaz da chamada para o culto de amanhã. Glória a Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. É uma alegria, né, estarmos aqui novamente. Glória a Jesus. E eu quero também trazer a salvação na nossa igreja ali, em Itapuã Alegre, Itacuru, para toda esta igreja. Glória a Jesus. E nós ouvimos, nós ouvimos muito falar sobre Jesus ressuscitou, né? É verdade? E é por isso que nós somos felizes, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está
que está vivo, para a glória e honra do teu nome. Despede cada um para os seus lares, dando uma noite de paz, de bênção, Senhor Jesus, e um tranquilo sono, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te oro e te agradeço. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com esta igreja, com o